É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Mateus, capítulo 26, versículo 36 até o versículo 41. Diz assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois discípulos e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, o que acontece? Esse trecho aqui, nós já falamos em outras oportunidades muito sobre ele, né? Falamos a respeito da tristeza, que é um pouquinho mais para frente, se você pegar, depois a gente vai continuar aqui para você ver, mas a palavra diz que ele deixou os discípulos, né? Estava ali Pedro, Tiago e João, né? E ele deixou ali os três e ele foi ali além orar, né? Um pouquinho mais para frente para poder orar. E quando ele voltou, depois que ele fez essa oração, quando ele voltou, ele pegou ali os três dormindo de tristeza. Então a gente já falou sobre isso, né? Que a tristeza, por alguma coisa que não está acontecendo na minha vida que eu gostaria que acontecesse, né? A tristeza, ela faz com que alguns esqueçam o que Jesus falou. Então, sempre que o Senhor ele fala conosco pela palavra, quando eu medito, né? Nesses anos que nós temos com Cristo, ele sempre tem falado, ele tem ensinado. Então nós temos que tomar cuidado, porque a tristeza, ela pode fazer com que eu esqueça. Tem muita gente entrando em desespero e esquecendo tudo que foi aprendido, né, durante anos na igreja. Então eu falei já sobre isso numa outra oportunidade. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: a Bíblia diz que Jesus ele foi, tá? A palavra mostra, né, ele foi a esse local, né, o Getsêmani, e depois que ele deixou os discípulos ali, os três, né, ele deixou uma parte antes, depois Pedro, Tiago e João, aqui não fala, mas nos outros evangelhos fala que era Pedro, Tiago e João, deixou um pouquinho mais para frente, né, e ele foi um pouquinho mais para frente para ele poder orar. Então o que acontece? A Bíblia mostra que ele parou ali e ele entrou em oração. E aí ele fez essa oração, né, que nós lemos aqui no versículo 39, na parte B. Meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele fez essa oração, né, apresentando ali a Deus a situação que ele estava enfrentando, que todos nós sabemos que ele seria crucificado. Então, como homem, ele estava aflito. Como Deus, ele sabia que ele tinha que passar, né? E sabia que o próprio Senhor ali, o próprio Pai, daria força para ele. Mas como homem, ele estava aflito. Veja que ele até fala: se o Senhor puder passar de mim esse cálice, aí o Senhor passa. Depois ele diz, né? Como Deus, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então o que acontece? Eu estava ontem assistindo um trechinho de uma mensagem do pastor Josias e falou muito ao meu coração a parte que ele comentou sobre Mateus 26. Né? Ele falava a respeito de que Jesus deixou os discípulos ali e ele foi resolver com Deus a questão. E aí, meditando nisso, eu fiquei pensando no seguinte: não adianta eu querer transferir para uma outra pessoa, né, uma batalha que eu tenho que travar.
uma oração que eu tenho que fazer. Existem situações, tá? Existem problemas, tá? Que não tem jeito. Você tem que falar com Deus. Nesse caso aqui, a palavra mostra, entenda bem, a palavra nos dá aqui o entendimento de que ele deixou ali os discípulos, né? E ele foi para ele resolver. Então, o pastor ele pode orar por você, né? O pastor pode orar pela sua família. Nós estamos aqui para ajudar, mas tem coisas que Deus ele precisa ouvir a sua oração. E muitas vezes você até já orou sobre o caso. Mas você tem que permanecer. Deus, já orei sobre esse caso, já apresentei ao Senhor, já amaldiçoei esse mal, e eu não aceito que essa situação não tenha solução. Então, o negócio é com você. É comigo. Não adianta ninguém apresentar em oração para você. Você tem que resolver. Tem que se consagrar. Tem que falar com Deus. Tem que ficar firme. Por quê? Senão não vai resolver. Às vezes, entenda bem, né? Tem até que fortalecer a sua fé, enquanto você vai caminhando, orando pelo caso, apresentando a situação a Deus, vai se fortalecendo. Entendeu? Porque muitas vezes a gente faz uma oração apresentando um caso a Deus e repreendendo o mal, mas no fundo a gente não está acreditando na solução. A gente não está conseguindo acreditar que aquela situação ela poderá ser resolvida. Então, no meio do problema, você orando ali e tal, buscando, você vai também se fortalecendo para você poder acreditar que é possível. Então, isso aqui é muito importante, eu estou querendo que você compreenda, porque a Bíblia mostra que o próprio Jesus que tinha que resolver aquele caso. Ele não levou os discípulos com ele. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, vamos comigo lá para a gente poder orar. Não, ele foi sozinho. Alguém pode, né, estar ali em oração com você. Alguém pode estar também ajudando você em oração. Mas se você não apresentar o caso a Deus, se você não orar, se você não combater esse mal, não vai resolver. A palavra diz que quando ele terminou, né, e ele saiu dali da oração, ele já saiu se sentindo seguro, se sentindo fortalecido. E a situação foi resolvida. Ele passou por aquele momento, né, da crucificação e libertou todos nós. É coisa séria. Coisa muito séria. No Evangelho, não dá para a gente transferir a responsabilidade que é nossa para alguém. Eu tenho que me levantar, eu tenho que querer. Entendeu? Eu tenho que colocar no meu coração. Não importa o que aconteça. Se tiver culto, se não tiver culto, eu vou ser de Deus. Se eu puder ir na igreja ou se eu não puder ir na igreja, eu vou ser de Deus. Se eu tiver uma proposta errada, né, eu vou ser de Deus. Se eu tiver uma oferta, entenda bem, contrária, eu vou ser de Deus. Não importa. Com pandemia ou sem pandemia, eu vou ser de Deus. Entendeu essa questão? Então, é um ponto que eu quero que você compreenda, porque cabe a você,
E cabe a mim a gente apresentar em oração. Pega o caso com fé. Tá? Pega com fé, com amor. Meu Deus, eu vou tratar disso aqui. Contigo eu vou solucionar esse problema. E vai. Pastor, ele não quer. Lembre-se que você também não queria. E hoje você está aqui. Pastor, ela não aceita. Nós também não aceitávamos. E vai tratando. Pastor, ele é grosseiro. Ele é estúpido. Eu tenho vontade de me separar dele. O caminho não é esse. Esses tempos eu falei com um casal, né? Não, porque não está legal, que a gente quer se separar, tal. Eu falei, tudo bem. Vocês querem se separar, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que se você se separar, os dois como conhecem a palavra e casaram, né? Conhecendo a Bíblia, então cada um vai ter que ficar solteiro pro resto da vida. Aí são jovens. Aí disseram, não, então vamos se entender. A palavra do Senhor, ela é coisa séria. Entendeu? Não é brincadeira não. Deus, ele veio na nossa vida para resolver. Entendeu? Deus não está brincando não. Deus não está brincando com a gente não. Entendeu? Pega, meu irmão. Assuma. Assuma o caso. Respeite a palavra. Aproveite o poder que você tem disponível na sua vida. Se consagre. Eu tenho visto uma senhora que tem orado por um familiar dela. Tenho observado. Está se consagrando. Tem uma oração que as mulheres fazem na madrugada, que a pastora Thaís tem feito às 3 da manhã, do MQV. Minha esposa tem participado. Minha esposa tem comentado. A irmãzinha está conectada lá. Não é todo dia que ela entra, mas vira e mexe, ela está lá. Eu mando esse versículo que eu tenho enviado para vocês diariamente, né? Ela responde. Não é sempre que ela responde, mas de vez em quando ela responde. Pastor, amém. Entendeu? Você vê que é uma pessoa que ela está combatendo com a arma certa. Porque se nós não combatermos da forma certa, aí a gente vai entrar em desespero, vai começar a ficar dependente de remédios, de médicos. Você pode contar com o remédio, com o médico. Mas eu nunca posso colocar nada acima de Deus. Pega o caso. Você tem uma sogra que te odeia? Começa a orar por ela. Você tem uma nora que faz mal para você? Você tem que suportar ela, porque senão ela faz mal para o seu filho. Começa a orar por ela. Você tem um filho que não se conserta na vida? Começa a orar por ele. Você tem um ex-marido que abandonou, que saiu de casa? No seu coração, quando você procura ali pensar, né, de seguir a vida como a outra pessoa, você ainda sente o incômodo no coração que seria com ele que a sua vida teria que ser. Então, começa a abençoar a vida dele e abençoa também a vida da pessoa que está com ele. Amaldiçoa o demônio. E começa a abençoar a pessoa. Vença você mesmo. Poxa, pastor, eu vou orar por aquela que fez mal, por meu casamento. O amor do Senhor é assim, ele é até esquisito para algumas pessoas. Começa a abençoar. Você tem alguém que tem perseguido você? Abençoa aquela pessoa. O fogo de Deus vai ser tão poderoso naquela vida que o demônio que segura aquela pessoa vai ter que soltar.
amaldiçoa o demônio e abençoa aquela vida. Se tem alguém que dá trabalho para você, com drogas e tal, começa a abençoar a vida, começa a amaldiçoar aquela praga, aquela dependência química. Faz com amor e carinho. Mas pega a situação mesmo, ali respeitando o poder de Deus que está em você. Lembre-se, Jesus orou sozinho. Era uma situação que ninguém podia resolver por ele. Era com ele. Se você pega na continuação aqui, você vê no 40, né? E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, quando ele voltou para falar com os discípulos, ele estava já fortalecido em Deus. E olha que aquilo que ele passou, né, não foi fácil. Ele ia ser entregue para ser crucificado. Só que já não estava aflito como antes. Olha para mim aqui, meu irmão, minha irmã, pessoal que está em casa. Deus tem o melhor para você. Nunca duvide disso. Tá? Mas alguém tem que se levantar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Pastor, o senhor tem razão. Deus tem que fazer... Não. Não é Deus. Deus ele vai liberar o poder dele conforme você assumir. Mas fala sério. Fala, Deus, estou aqui. Pode contar com a minha fé, com a minha oração. Deus, em nome de Jesus Cristo, estou cansado desse caso, Deus. Eu creio que o senhor tem solução para mim. E pega firme. Vai com fé. Você vai ver Deus operando. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Tá? Vai porque é com você o caso. Tá? Você pode me procurar e falar, pastor, o senhor lembra daquele caso que eu falei para o senhor do meu marido? Que não quer sair, que não quer passear, que não sei o quê. Que não... Né? O senhor pode orar por mim? Claro. Mas pega o caso para você resolver. Talvez você já falou para mim que ele é desligado, que ele é desconectado. Talvez eu já sei. Mas pega para você levar. Pastor, lembra aquele meu filho? Lembra, irmã? Lembra, irmão? Então, o senhor lembra? Aconteceu tal coisa. Tudo bem, eu lembro. Vamos orar. Mas pega você para resolver. Você vai ver como Deus vai operar. Glória a Deus. Que o Senhor fale mais contigo. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode.